Makers, tranquilos? A poupança continua sendo o investimento mais utilizado pelos brasileiros, porém nunca foi a melhor opção para começar a investir. Na verdade, sempre foi a pior opção. Só diria que a poupança seria uma opção caso estivesse escolhendo entre não investir em nada e guardar na poupança. Só assim. É equivocado o paradigma de que a poupança é o investimento mais seguro e comprar um imóvel financiado deveria ser a primeira meta da sua vida. Outro erro bem comum de iniciantes, sobretudo jovens que tendem a ser mais arrojados, é entrar em aventuras financeiras e investir tudo que tem na bolsa de valores ou em criptomoedas, sem se preparar suficientemente. Dependendo da finalidade do investimento e do prazo em que se pretende resgatar os recursos, o produto mais indicado pode ser um, pode ser outro. Por isso é importante refletir um pouco antes de montar uma carteira de investimentos. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o que você precisa saber para começar a entrar no mundo dos investimentos. Então, roda a vinheta aí, editor. Bem, Makers, para não interromper esse vídeo, já abre nos comentários e me fala se você já investe. Não, Rodrigo, porra, tá difícil sobrar alguma coisa, mas se você já investe, pode falar poupança, renda fixa, já tem um fundinho imobiliário, alguma ação. Comenta aí abaixo que eu quero saber. Sem mais enrolação, vamos lá. Por que é importante investir? É mais do que uma prática, na minha opinião, é uma sobrevivência. As aplicações precisam ter em vista qual é o objetivo da pessoa e quanto ela pretende alcançá-lo. Os investimentos podem servir para garantir a manutenção do poder de compra, aquisição de patrimônio, como por exemplo uma casa, um carro, até também mirar a sua aposentadoria. Quanto antes começar a investir, maior será a probabilidade de obter bons rendimentos com mais segurança. Quem dera eu tivesse essa cabeça lá com 16, 17 anos, na velocidade que eu estou hoje investindo. Nossa, se eu fizesse essa mesma velocidade com 16, com 17 anos, mesmo que começando com muito pouco, nossa, com, sei lá, 30 anos, eu já estaria aposentado, né? Porque quanto antes você começa, menos você precisa aportar, entendeu? Quando você está mais velho, né? Eu com 38, comecei ali por volta dos 19, 20 anos a colocar alguma coisinha, meu pai foi educando, depois ali com 25, 28 fui acelerando, 30 anos, você vai ganhando um pouquinho mais de dinheiro, vai acelerando, mas nossa, quanto mais tarde você começa, mais, né, o valor maior ali você precisa aportar, né? Aportar é, enfim, colocar o dinheiro ali, né, no investimento. Com prazo mais longo, consegue-se maior remuneração com menos risco. Por isso é importante poupar e investir uma quantia mensal, iniciando o mais cedo possível. E lembrando que se você já tem os seus 30, já tem os seus 40, acha que, nossa, agora é tarde, cara, nunca é tarde para começar, com certeza. O que é tarde na sua vida é você acreditar que a aposentadoria do governo vai servir ali para muita coisa, né? Como se ganha dinheiro com investimentos? Investidores podem obter lucro com operações financeiras de duas maneiras. A primeira é emprestando dinheiro para um banco ou uma empresa, sendo remunerado com juros enquanto o recurso estiver aplicado. A segunda é comprando um ativo por um preço e depois vendendo por um valor maior ou recebendo também dividendos, né? Então, por exemplo, né? No primeiro caso, que você empresta dinheiro, sabe quando você pega dinheiro do banco, aí você pega, sei lá, 10 mil reais e ali dá uma parcelada e quando vê, deu 14 mil ali na dívida, você pegou 10, teve que pagar 14, sabe isso? É ao contrário, olha que coisa maravilhosa, você vai botar o dinheiro na aplicação, você vai emprestar dinheiro para o banco e vai aumentando ali, vai receber, né, a famosa renda fixa, né? Você empresta para o banco, você põe ali, sei lá,
100 mil reais, você vai recebendo R$ 1.000, R$ 1.100, aí você, sei lá, põe 50 mil ali, vai recebendo R$ 500, R$ 400, R$ 600. E a segunda possibilidade é você investir em empresas que pagam dividendos. Então, por exemplo, né, eu invisto, isso não é recomendação, tá certo? Aqui é um papo, né, do que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, você vai lá, investe em bancos ali, em ações do Banco do Brasil, em ações do Santander, em ações do Itaú, o que acontece? 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, eles vão lá e pagam dividendos. O que é dividendos? Basicamente, eles pegam uma parte do lucro e pagam para os acionistas, as pessoas que compram ali as ações. Mesma coisa fundos imobiliários, que eu adoro, porque eu já invisto em imóveis, né? Então você pegar, por exemplo, investir aqui, quando você investe num apartamento, por exemplo, você vai lá e investe 300 mil, 400 mil, 500 mil no apartamento, legal. E aí você aluga, né? Aluga lá, sei lá, 500 mil um apartamento, você aluga ali em torno ali de 3 a 5%, por exemplo, 7%. Então você vai ganhar ali um apartamento de 500 mil, vou dar um exemplo, não estou com a calculadora aqui, mas você vai receber ali, vamos supor, 2 mil, 3 mil reais, por exemplo. Só que você está em um imóvel que quando desaluga, você perde tudo e ainda tem que pagar condomínio e IPTU. Verdade ou não? Aí você tem que alugar ali, às vezes fica 6 meses, 8 meses sem alugar. Nos fundos imobiliários, você com a partir de R$10, você compra, por exemplo, eu quero setor residencial. Posso investir num fundo que tem vários apartamentos. Aí eu posso investir num fundo que tem vários imóveis na área assim, de logística, por exemplo. Aí no outro, em um fundo que tem imóveis em shopping, só tem shoppings. Aí um outro que tem imóveis só de salas comerciais, por exemplo. Então, eu consigo, com pouco dinheiro, investir em vários imóveis de várias áreas, porque o fundo, quando eu faço um fundo de shoppings, eu invisto, tem 15 shoppings em vários estados. Aí eu vou lá e invisto em residencial, tem 40 apartamentos em 8, 9 estados. Então, eu diversifico várias áreas e esses apartamentos, essas salas, esses imóveis, eles estão sendo geridos por pessoas experientes. E quem estão nesses imóveis? Inquilinos. E esses inquilinos pagam aluguéis e os fundos imobiliários pagam aluguéis mensais para a gente. Então, pinga todo mês na conta, é maravilhoso. A questão crucial é adequar o estilo e o tipo de investimento à estratégia e à finalidade desejada. Para cada resposta e momento da vida, haverá uma conduta de investimento diferente. Caso os ganhos sejam reaplicados, o investidor pode ampliar os rendimentos por meio de aplicações. Quanto mais você vai reinvestindo o dinheiro que você recebe, é o conceito de juros compostos que eu vou trazer aqui em outro vídeo, mas basicamente você tem lá 100 mil, aí de repente você tem 101, porque você ganhou 1.000, aí você reinveste o 1.000, aí fica 102, aí 103,5, aí 105, e isso vira uma bola de neve depois de uns 5, 7 anos, vira uma bola de neve inimaginável. Qual é a diferença entre renda fixa e variável? Existem 2 tipos de aplicações financeiras acessíveis a todos. Número 1, renda fixa. Renda fixa são investimentos em papéis do governo ou bancários que prometem pagar juros e têm vencimento ou prazo de resgate específico. Número 2, renda variável. Renda variável pode ser colocado na carteira via papéis negociados nas bolsas de valores, como ações, cotas de fundos imobiliários ou Exchange Trade Funds, que são os famosos ETFs, com o preço flutuando de acordo com o mercado. A renda fixa oferece garantias complementares em alguns casos, como o Tesouro Nacional, nos papéis do Tesouro Direto, e o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, no caso de alguns papéis emitidos por bancos. Os ativos de renda variável sofrem oscilações nos preços do mercado e podem oferecer retorno maior. Tem um conhecimento, ali entre aspas, uma regra, vamos dizer, que quanto mais risco você assume, a possibilidade de ganho é maior. Quanto menos risco você assume, a rentabilidade, né, tende a ser menor. Porém,
Se o investidor, no caso da ação, né, que ele correu ali um risco maior, né, ele pode comprar, por exemplo, uma ação, sei lá, aquela, né, Americanas, né, o famoso Americanas, que teve aquele rombo. O cara foi lá, comprou Americanas, descobriram o rombo lá de 20 bilhões, a ação caiu. E aí, se a pessoa se desespera, ela vende. Então ela comprou o papel por X, vou dar um exemplo, comprou o papel lá por R$5, né, não estou com a cotação aqui, é só um exemplo, comprou a cotação por R$5, veio o rombo, descoberto, a ação cai para 50 centavos. Então ela perdeu dinheiro, aí ela vende no desespero. Agora, por outro lado, pode ser que, vamos supor, a empresa passe por uma recuperação judicial, né, e ela cresça, né? E aí o que acontece? Você compra o papel lá em baixa e aí recupera ali a credibilidade e aí sobe. Não sei no caso da Americanas, vamos pegar a Magalu, que é uma excelente empresa, por exemplo, não é recomendação. Mas, por exemplo, ela subiu muito, caiu muito e pode ser um momento, né, talvez ali analisando, que uma pessoa compre e logo, né, depois de um tempo, ela suba e você ganha dinheiro. Então, quanto mais risco, mais possibilidade de ganho na maioria das vezes. A carteira de investimentos deve conter renda fixa e renda variável, na minha opinião. O peso de cada uma delas depende, é claro, da tolerância ao risco, das metas de vida e das estratégias de investimentos. Deve conter renda fixa e renda variável. O peso de cada uma delas depende, é claro, da tolerância ao risco, das metas de vida e das estratégias de investimentos. A renda fixa serve para a preservação do capital, por exemplo, um dinheiro que você guarda como reserva de emergência e reserva de oportunidade. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá certo? Inclusive, deixa nos comentários, se inscreve no canal, obviamente, né? Aqui a gente é o, né, vendedor e investidor, né? E além disso também, já deixa nos comentários aí abaixo qual assunto que você quer que trate na área ali de investimentos, na área ali de educação financeira, que a gente vai pegar muito aqui. Porque não adianta, né? Você vai investir o quê se não tiver dinheiro, né? Então, renda fixa serve para a preservação do capital, enquanto a renda variável permite ganhos mais ousados, porém com risco maior. Como investir na Bolsa de Valores? Antes de começar a investir na Bolsa de Valores, é preciso entender como avaliar as ações nas empresas e o movimento do mercado. Se o investidor tem o conhecimento da evolução dos papéis negociados em bolsa, ou se tem um assessor de confiança que possa o guiar, pode investir sem grandes problemas. Todas as corretoras são obrigadas a manter agentes autônomos de investimentos, que a gente chama de AAI, e profissionais de investimentos certificados por entidades do mercado. A exigência é que todos sejam dotados tanto de conhecimento como de competência ética para assessorar os investidores, ensinando e ajudando até a montar a sua carteira. Qual é o melhor tipo de investimento para iniciantes? O Tesouro Direto Selic é uma das aplicações, na minha opinião, né, aplicação financeira mais segura e com boa rentabilidade, podendo servir como porta de entrada para iniciante, aquele botar o pezinho na água, sabe? Assim, você não precisa dominar tudo sobre investimentos para ser um investidor. No entanto, é preciso conhecer o mínimo do produto antes de aplicar o dinheiro. Então aqui você vai aprender tanto a ganhar dinheiro quanto a ter educação financeira, inteligência financeira para começar a investir, ter esse hábito. À medida que acumula mais capital investido e experiência com o mercado, o investidor pode começar a diversificar com outros produtos, como o certificado do depósito bancário, que é a CDB, até chegar a investimentos de maior risco e complexidade, como ações na Bolsa de Valores. Bem, já deixou seu comentário, me fala um pouquinho aí, lógico, deu o like, né? Fala mais um pouquinho aí sobre quais assuntos vocês querem a respeito de educação financeira, tá bom? Então é isso, te vejo no próximo vídeo, até logo!